Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns dos partidos de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julga um homem pelas aparências. Então dize-nos o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição dessa moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Podemos sentar, e que a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, a nossa inteligência, para melhor compreender esta palavra, a profundidade daquilo que Deus quer comunicar hoje em nosso coração. E uma vez compreendida, possamos sair daqui hoje, alimentados com a palavra e com o corpo e sangue de Cristo, dispostos a vivermos uma semana colocando em prática esses ensinamentos. Amém. Meus amados, minhas amadas, mais uma vez estamos diante da palavra de Deus, e Jesus está nos dando nesses dias, sempre, e porque nos ama, porque quer o nosso bem, porque quer cuidar de nós, porque quer nos salvar, sempre a sua palavra é o ensinamento para a nossa vida. Ele quer trabalhar aquilo que não é de Deus, mas que infelizmente entrou em nosso coração. Aquilo que a gente permitiu que entrasse no nosso coração, mas que não veio de Deus. E Ele sabe disso. Por quê? Porque Ele nos conhece. Porque Ele nos conhece. Ele veio para isso. Ele veio para nos libertar das amarras do inimigo. Ele sabe, por isso que Ele veio aqui. Ele sabe que a nossa vida, minha gente, o projeto de Jesus não é um projeto de transformação social, enfim, de questões políticas, sociais, não. Isso tudo vai servir desde que a gente mude o coração. Se a gente muda o coração, se a gente deixa Deus entrar no coração, se a gente tem Deus no coração e Ele é fundamental em nossa vida, a sociedade inteira vai mudar. Por quê? Porque nós mudamos o nosso coração para Deus. Porque Ele sabe que tudo que estamos vivendo aqui é uma grande batalha espiritual. É uma grande batalha espiritual. Então Ele quer fazer com que a gente perceba as ações, a artimanha do inimigo, como isso nos influencia. E aí Ele quer nos ajudar a nos curar disso tudo. E o Evangelho de hoje vem trazer também essa dinâmica. Ou seja, Jesus, no tempo de Jesus, só para a gente entender o contexto, tinha vários grupos dentro do partido judaico, dentro do judaísmo. Tinha os zelotas, os essênios, os escribas, fariseus, os partidos de Herodes, os herodianos, tinham vários grupos. Todos eles tinham seu jeito de ser, os seus rituais, sua filosofia de ser, seus ritos, enfim. Muitos deles não se gostavam entre si, por isso que eram partidos, não se gostavam entre si. Mas vocês já viram falar, aqui no Brasil não acontece isso, pode ficar tranquilo que não acontece. Então, aqueles grupos que se odeiam, mas se juntam para um bem, para um interesse comum, já ouviram isso ou não? Aqui no Brasil não acontece isso, fiquem tranquilos, só lá fora que acontece. Aqui não, ou seja, eles se odeiam, mas se juntam para o interesse pessoal. E esses grupos se odiavam entre si, mas eles tinham ódio de alguém especial em comum. Era de Jesus, eles não gostavam de Jesus. Por quê? Porque Jesus, a forma de ser de Jesus, a autenticidade de Jesus, a verdade de Jesus, a postura de Jesus, né? A transparência de Jesus questionava o estilo de vida deles. Então eles não queriam, eles odiavam Jesus. Jesus sempre cheio de gente ao redor dele, reunia multidões,
curava as pessoas, eles não estavam interessados em curas, para manter o sistema deles, enfim. E Jesus, por isso que eles odiavam Jesus. E aqui no evangelho de hoje, dois grupos antagônicos, ou seja, que não se gostam, mas se uniram para atacar Jesus, os fariseus e os partidos de Herodes, os herodianos, e vão se unir para atacar Jesus, para eliminar Jesus. Jesus está em Jerusalém, Jesus está lá em Jerusalém, já está no templo, então não tem coisa pior do mundo para desmoralizar uma pessoa, né, publicamente. Era isso que eles queriam fazer com Jesus, desmoralizá-lo publicamente. Então imagina a igreja cheia, de repente chega um grupo, faz uma pergunta para Jesus, Jesus não tem a resposta, eles têm motivo, o povo ia rir da cara de Jesus, Jesus ia ficar desmoralizado, uma situação até de ridículo diante do povo, e aí eles estavam com condições perfeitas para acusar Jesus. E lá foram esse grupo, dos fariseus e do partido de Herodes, os herodianos. E olha que coisa, primeiro, gente, eles aproximaram de Jesus. Vocês ouviram bem o evangelho? Coloca o evangelho de novo aí, Romualdo. Coloca o evangelho. Olha como é que eles começam, gente. Olha como é a maldade no coração da pessoa, né? Coloca só, tem o evangelho aí? Ok, então. Mas eles começam assim, ó, dizendo assim, ó: Jesus, mestre, primeiro chamam de mestre, o que é verdade. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro. É verdade, Jesus é verdadeiro. Eles começam elogiando. Mestre, sabemos que o Senhor não julga pelas aparências. É verdade, Jesus não julga pela aparência. Primeiro eles elogiam, e depois vem a facada, depois vem a apunhalada. Então, mestre, responda para nós, no meio desse povo todo aí, responda: é lícito ou não pagar o imposto a César? E Jesus percebeu a maldade. Primeiro chama de hipócritas, que elogiam, mas não acreditam naquilo que estão elogiando. Eles elogiam Jesus, mas não acreditam naquilo que estão falando. E aí Jesus percebe a maldade no coração deles. Qual era a maldade? Qual era a artimanha? Jesus não tinha escapatória, minha gente. Na resposta que Jesus fosse dar e que eles esperavam, Jesus não tinha escapatória. Se Jesus dissesse que era para pagar o imposto a César, meu Deus do céu, a vida inteira os judeus não queriam mais pagar imposto, porque lá atrás vieram os assírios, vieram os babilônios, vieram os gregos, agora os romanos têm que pagar imposto de novo para essa gente. Então imagina, havia uma mentalidade que não queriam mais pagar imposto, e principalmente o povo pobre, que seguia Jesus. Então como é que se Jesus dissesse, não, tem que pagar, poxa, Jesus seria um motivo, né? Jesus seria um motivo para que os pobres pudessem se decepcionar com Jesus. Nós não temos condições, como é que a gente vai pagar o imposto? Não temos condições, somos pobres. Aí Jesus iria decepcioná-los. Por outro lado, se Jesus dissesse que não era para pagar, os fariseus, os herodianos tinham motivo suficiente para dizer, está vendo, era isso que a gente queria, esse homem aí é um revolucionário, um subversivo, está pregando para todo lado que não é para pagar o imposto. Aí o governo romano ia ficar, nossa, então vamos prender, vamos matar, né? Então Jesus também não podia dizer assim, é justo pagar o imposto a César? Ah, não sei, ele não podia dizer isso, porque era mestre, imagina, o mestre tinha que dar a resposta. Então Jesus não podia dizer não sei, seria um mestrinho, né? E aí Jesus dá uma resposta, minha gente, uma das mais inteligentes de todo o Novo Testamento. Jesus dá uma resposta, e Jesus fala assim, ele pega, o que ele pega na mão? Uma moeda. Não, eu quero uma moeda. Geralmente ou é R$1, ou euro ou dólar, né? Eu quero, quem trouxe primeiro, quem trazer primeiro aqui, R$1, porque eu só, aqui, cadê? Achou ali, ó, né? Geralmente, miséria, gente, 10 centavos, né? Depois eu vou devolver 1,10, né? Aqui, né? Mas está valendo, gente, está valendo. É porque essa aqui não tem figura.
né? Essa de 10 centavos não tem figura. Foi a primeira do dia que eu recebo, assim, 10 centavos. E aí Jesus pega uma moeda e pergunta: de quem é esta imagem e de quem é essa inscrição? A moeda que Jesus pegou é aquela lá, ó, né? Aquela lá, exatamente aquela lá. A gente foi atrás, né? Está escrito inclusive o César ali, ó, César ali, ó. O que estava escrito nessa moeda romana, né? Estava escrito em latim lá em cima, ó, Tibério César Divi Augusto Filis, ou seja, Tibério César, César Augusto Tibério, ou Tibério César, filho do divino Augusto. César não é o nome, César é um título de divindade, César, né? Divindade. Era Tibério César, Nero César, Diocleciano César, Trajano César, ou seja, o nome dos imperadores, César. Então eles eram considerados deuses, eles se consideravam deuses. As pessoas, inclusive lá no Império Romano, tinham que se prostrar diante dele, não só de reverência, de respeito, mas de adoração. Eles, como os faraós também no Egito, eram adorados como deuses. O César também é adorado. Aí Jesus pega essa moeda, e de quem é essa imagem? De quem é essa inscrição? Eles respondem: de César. E aí vem uma das respostas mais inteligentes de Jesus. Mais inteligente: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Que resposta inteligente de Jesus! Respondeu todas as perguntas, sem dizer, sem dar motivo para eles. Dei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Talvez, né, a primeira leitura falou que, lá na carta, no livro de Isaías, que há um único Deus. Existe um único Deus, a este que devemos adorá-lo. Na segunda carta, na segunda leitura, Tessalonicenses, São Paulo vai elogiar a comunidade tesalônica, vai elogiar, porque eles foram capazes, mesmo em tempo de provação, não renunciaram à fé, foram capazes de pagar com a vida, mas não renunciaram à fé. Talvez seja a grande lição nos tempos de hoje, como Jesus pegou essa moeda, e pegou: de quem é essa imagem? De César. Se essa imagem é de César, que fique com ele. Mas vocês, dizendo Jesus, vocês, que é a imagem e semelhança de Deus, você que é a imagem e semelhança de Deus, você não está à venda, você não está à venda, não se corrompa. Se você preciso for, e temos que fazer isso, dê a César o que é de César, o que é do mundo. Muitas vezes nós estamos idolatrando as coisas do mundo, trocando, invertendo, colocando as coisas do mundo no lugar de Deus, idolatrando as coisas do mundo, deixando de lado as coisas de Deus, minha gente. E é isso exatamente que o inimigo quer, a ação do inimigo quer isso, quer que os filhos de Deus se separem de Deus. O inimigo quer roubar Deus dentro de você. O inimigo quer colocar um César dentro de você, mas você não é de César, você é de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, então você não está à venda. Alguém pagou um preço por você, para voltar a ter aquela imagem nítida, da imagem e semelhança de Deus. Da imagem e semelhança de Deus. Então você é um filho de Deus, uma filha de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Esta é a imagem, as pessoas têm que ver em mim a imagem de Deus. O pecado manchou essa imagem, perdeu a nitidez, ofuscou essa imagem, mas veio Jesus e nos lavou com o seu sangue, para nós nos tornarmos mais uma vez a imagem nítida da graça de Deus, da presença de Deus. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você é a imagem de Deus, você é a semelhança de Deus. Jesus já pagou o preço para salvar você, para limpar você, para dar a nitidez necessária na tua vida. Então talvez seja a grande lição que o evangelho de hoje está nos dando, minha gente. Nós somos imagem de Deus. Nós temos que começar a partir de hoje a renunciar às coisas de César, deixar de adorar as coisas de César. E nós estamos adorando as coisas de César, minha gente.
Cada vez que a gente fica escravizado de um pecado, de um vício, é as coisas de César. Cada vez que a gente dedica o tempo demais às coisas desse mundo e acha justificativa para abandonar as coisas da fé, a nossa espiritualidade, a nossa vida de oração, a nossa vida eucarística, nós estamos adorando as coisas de César. E nós precisamos dar um basta hoje.